Olá moçada, tudo bem? Aqui é o professor Wesley, mais um vídeo do canal Ensino Fundamental Descomplicado. Hoje nós vamos trabalhar no primeiro vídeo de uma série de 7 vídeos da disciplina de História sobre emancipação política da América Latina. E vamos lá. Então, pessoal, para a gente adentrar no conteúdo da emancipação política da América Latina, a gente primeiro tem que pensar o seguinte: a América Latina, ela basicamente foi dominada e foi controlada por dois países, né? A América Latina tinha a América Latina Espanhola, que era dominada pela Espanha, e a América Latina Portuguesa, que é onde hoje se encontra o Brasil que era dominado por Portugal, né? Então, especificamente agora a gente vai falar da América Latina Espanhola, então a gente não vai falar de Brasil. Então, moçada, a América Latina Espanhola teve o início ali, as principais revoltas que tiveram para a emancipação da América Latina ocorreu na segunda metade do século XVIII, então em 1760, 1770, nessa época aí. Como que essas revoltas ocorreram, né? Da onde que elas surgiram? Então, na Europa, nesse período, a França e a Inglaterra estavam passando por revoluções, que são chamadas de revoluções burguesas. Essas revoluções, elas acabaram por o quê? Derrubar, né, acabar com o chamado antigo regime, aquele regime onde os reis governavam, os reis faziam o que eles queriam fazer e a população tinha que obedecer, pagar os impostos. É o chamado regime absolutista. Então, essas revoluções que ocorreram na Europa, na França e na Inglaterra principalmente, elas serviram de exemplo, elas foram assim importantes como uma referência para iniciar a emancipação política aqui na América Latina. Então, se estava ocorrendo revoluções lá na França, na Inglaterra, que eram países que tinham reis absolutistas, reis com grandes poderes, imagina se aqui na Espanha, nas colônias espanholas, a gente não conseguiria fazer, né, uma revolução. Então foi isso que aconteceu. E também teve influência do iluminismo, né, um movimento que surgiu na Europa também e que tinha ideais iluministas. Os ideais iluministas eram ideias de liberdade, de o governo ser um governo moderado, de igualdade entre as pessoas, né, o Estado não ter todo o poder sobre as pessoas e fazer o que quer. Então, essas ideias iluministas também foram trazidas para cá e acabaram ajudando a emancipação política da América Latina. E aqui na América Latina, na América, melhor dizendo, como um todo, a primeira região, o primeiro país a tornar-se independente foram as colônias inglesas da América do Norte, então onde a gente tem hoje os Estados Unidos. Na época eles eram colônia da Inglaterra e em 1776 tornaram-se independentes, né, essas colônias aí. E nas colônias espanholas, tá, aqui a gente falou da colônia da América do Norte, agora a gente está falando das colônias da América Latina, especificamente as colônias espanholas. Nas colônias espanholas, o primeiro movimento, né, para emancipação ocorreu no vice-reino da Nova Espanha, que é hoje onde fica localizado o México e uma parte ali da região oeste dos Estados Unidos. Então, colônias inglesas na América do Norte foi a primeira região a se emancipar na América como um todo. Na América Espanhola, especificamente, foi o vice-reino da Nova Espanha, região do México hoje em dia. Já que a gente falou um pouquinho sobre como começou a emancipação política, né, a gente vai ver agora um pouquinho de como foi a queda do Império Colonial. Como que todo aquele Império Espanhol que tinha aqui na América, com dezenas de países onde eles tinham todo o controle e tinha o Império em si aqui, né, como que ocorreu essa queda, né? Então, o Império Colonial Espanhol, especificamente, para entender melhor, a gente vai dar uma olhadinha sobre quais eram os grupos sociais
quais os grupos sociais, né, ou seja, quais eram as pessoas que moravam aqui, quais foram os fatores internos e externos que permitiram ou que ajudaram o Império cair, né, o Império Espanhol perder o seu trono, perder a sua força aqui na América Espanhola. Então, basicamente, a gente tinha aqui nas colônias espanholas da América Latina, a gente tinha 4 grupos sociais. Então, a gente tinha os nativos, que eram os indígenas, que estavam aqui já antes dos espanhóis chegarem, os africanos, que foram trazidos para cá, os escravos, né, foram trazidos para trabalhar nas plantações de cana, para trabalhar em todo o serviço pesado que tinha aqui. A gente também tinha os espanhóis, que foram os que chegaram aqui para colonizar. Esses espanhóis, eles eram conhecidos como chapetones, né, era o nome dado para eles aqui. E a gente também tinha os crioulos, que eram os filhos de espanhóis que tinham nascido aqui na América Latina. Então, o espanhol tinha o espanhol, que nasceu lá na Espanha, veio para cá, e também tinha o filho do espanhol, que era filho de um espanhol que tinha vindo da Europa, porém, ele tinha nascido aqui na América Latina, e ele era o chamado crioulo. E os crioulos, de uma certa forma, estavam descontentes com o regime adotado aqui na colônia espanhola, porque basicamente quem tinha os principais poderes e quem tinha direito a cargos administrativos aqui na América Espanhola eram apenas os espanhóis. E mesmo eles, os crioulos, sendo filhos de espanhóis, eles não tinham direito a ter um alto cargo no governo, não tinham os mesmos direitos que tinham os espanhóis. Isso aí, de certa forma, criou uma revolta nos crioulos, e isso também foi um dos motivos isso daí acabou colaborando para a queda do Império também. Então a gente vai ver o porquê, né? Quais foram os fatores internos que permitiram, que ajudaram a queda do Império. Então as leis impostas, né? Então, leis de cobrança de impostos, leis onde só os espanhóis tinham direito a cargos administrativos, a cargos de alto escalão, né? Então essas leis sempre eram favoráveis aos espanhóis e desfavoráveis aos nativos, aos africanos e aos crioulos. Monopólio sobre o comércio, então tudo que era produzido na colônia só poderia ser comercializado com a Espanha, nada poderia ser vendido fora disso. Então produzia-se aqui na colônia e tinha que vender para a Espanha, né? E a Espanha tinha todo o controle sobre isso, né? Existia assim o contrabando, chamado contrabando, né? Mas ele era sempre rechaçado aí pela coroa espanhola. Como eu falei antes, né? Os crioulos desejavam ocupar cargos na administração da colônia, e só os espanhóis que ocupavam, né? Os crioulos não tinham muito direito. Então esses foram os problemas internos ali que acabou ajudando na queda do Império Espanhol como um todo. E os fatores externos, né, os fatores que não estavam aqui dentro da colônia espanhola, foram a independência das colônias inglesas da América do Norte, em 1776, como eu falei antes, né, lá nos Estados Unidos, se tornaram independentes da Inglaterra. Em 1789, a Revolução Francesa, né, que acabou com o chamado Antigo Regime, o regime absolutista. Então, aqui na América do Norte, eles se tornaram independentes da Inglaterra. Lá na França, Napoleão derrubou o rei e acabou com o regime absolutista. E lá na Espanha, em 1807, Napoleão invadiu a Espanha e destronou o rei Fernando VII, que era o rei da Espanha na época, e isso também acabou enfraquecendo vamos dizer assim, os poderes que a Espanha tinha sobre aqui a América Latina. Como a Espanha foi invadida, o rei foi deposto, a Espanha acabou perdendo um pouco o poder sobre a América aqui. Isso aí facilitou com que as pessoas que moravam aqui conseguissem
a brigar pela independência do seu território, né, de cada país que formava aqui a América colonial espanhola. Então, moçada, esse aí foi o primeiro vídeo. A gente viu um pouquinho sobre quando surgiu, como, onde, o que foi a queda do Império, quais eram os grupos sociais do Império Espanhol, tá? A gente vai agora para a segunda aula. Se você gostou, curta, compartilha, assiste a próxima aula e vamos aproveitar o conteúdo e aprender bastante.